Vocês sabiam que para ter sucesso numa entrega de uma obra de uma usina fotovoltaica, é fundamental ter conhecimento sobre gerenciamento de projetos? É por isso que a gente está aqui hoje. Vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de projeto. O que é um projeto? O que é o gerenciamento de projeto? Por que nós fazemos o gerenciamento de projeto? Falar um pouquinho sobre o PMI, que é um órgão que fomenta o gerenciamento de projeto no mundo inteiro. Falar também um pouco sobre o PMBOK e trazer para vocês dentro do universo do gerenciamento de projeto. Vem comigo, você não vai se arrepender. Até! Olá, pessoal. Como eu falei, nós vamos falar um pouquinho sobre gerenciamento de projeto. É uma aula introdutória, falar um pouquinho sobre alguns conceitos, o que é um projeto, o que é o gerenciamento de projeto, por que a gente faz o gerenciamento de projeto, falar um pouco sobre o PMI e também falar sobre o PMBOK. Fiquem aí, eu garanto que vocês vão gostar muito do que a gente vai ver aqui hoje. Bem, primeiro eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Francisco Cabral, eu tenho mais de 15 anos de experiência, sou mestre em sistemas aplicados à engenharia de gestão, especializado em construção e montagem pelo IFE, tenho uma pós-graduação em gestão da construção civil e um MBA em gerenciamento de projetos pela FGV. Também sou certificado como PMP ou PMP. Sou Project Managing Professional. Quer dizer o quê? Tenho uma certificação internacional sobre gerenciamento de projetos. Sou graduado em Engenharia de Fortificação e Construção pelo Instituto Militar de Engenharia. Tenho experiência em fiscalização e acompanhamento de grandes obras, grandes construtoras de parques termoelétricos. Fui engenheiro calculista durante muitos anos de plataforma de petróleo e também em projetos de refinaria. Hoje eu atuo na gestão de construção de usinas solares. Isso mesmo, gente. Usinas solares é o futuro. E hoje eu vou falar um pouquinho também sobre usinas solares, mas principalmente sobre gerenciamento de projeto. Porque para entregar uma obra de uma construção de uma usina solar, é fundamental você ter conhecimento de gerenciamento de projetos. Vem comigo, vocês vão aprender um pouquinho sobre isso. E, logicamente, a gente vai se aprofundando no futuro. Fundamentos de gerenciamento de projeto. O que a gente vai ver aqui? O que é um projeto? Básico, conceito do que é um projeto. Por que gerenciar projetos? Nós vamos responder, tentar enfatizar isso com você, sobre por que nós gerenciamos os projetos. Falar um pouquinho sobre o PMI e falar sobre o PMBOK. Sei que esses termos podem ser novos para vocês, mas eles são fundamentais para quem quer fazer um bom gerenciamento de projeto. Mas afinal, o que é um projeto? Essa é uma definição do gerenciamento de projetos. Projeto é um esforço temporário que pode criar um produto, serviço e um resultado único. Aqui eu vou destacar para vocês duas palavras: temporário e único. Por que temporário? Todo projeto tem início, meio e fim. Se não tem fim, não é projeto. Então, todo projeto, de novo, todo projeto tem início, meio e fim. E por que único? Porque todo projeto é único. Por mais que você faça a mesma casa num lugar e no outro lugar, por mais que seja o mesmo projeto da casa, eles não são iguais. Você vai ver que vão ter nuances diferentes. Pode ser que o solo de uma casa seja diferente da outra. Outras coisas também podem se diferenciar. O clima num local pode ser diferente do outro. Então você tem que gerenciar de modo diferente. As pessoas envolvidas no projeto podem ser diferentes das outras pessoas que estão no outro projeto. Por mais que os projetos sejam muito semelhantes, sejam por vezes iguais, mas eles vão ser tratados como um projeto único, porque é impossível um projeto ser igual ao outro. Por mais que você tenha o mesmo projeto, a mesma casa, você entrega para uma pessoa que gosta de uma coisa e a outra pessoa gosta de outra. Então, essas duas características definem um projeto. Ele é temporário, início, meio e fim, e ele é único. Ele entrega um resultado único.
Ok? São exemplos de alguns exemplos aqui de projeto. Desenvolvimento de um novo produto para o mercado. Pessoal, isso aqui acontece muito, muito. Você está numa empresa, uma concorrente lança um produto e ela está ficando para trás. Aí o CEO determina, precisamos lançar um novo produto. Isso dispara a execução de um projeto. Aquisição e instalação de um novo sistema de hardware para um computador. Isso também pode ser tratado como projeto. Tem início, meio e fim e vai entregar a aquisição e instalação de um novo hardware. Exploração numa região exploração de petróleo numa região. Pessoal, e é muito projeto. Projetos que envolvem muito dinheiro e envolvem muitos riscos. Tem início, meio e fim. Ele pode ser definido, inclusive, por fases. Construção do edifício. A construção do edifício é tratada como um projeto. Ele inicia não só da sua construção, da sua fundação, vai passando também por a construção dos seus andares, termina a construção, faz o acabamento e entrega o projeto para as pessoas que vão morar. Mas não só isso, esse projeto pode começar muito antes. Pode começar na viabilidade econômica desse projeto, no financiamento desse projeto. Então veja, o gerenciamento de projetos está atuando em cada momento desse. E ele pode ser tratado por fases e também de um gerenciamento único do início ao fim. Construção de uma termoelétrica. Eu já participei de várias construções de termoelétrica. São projetos grandiosos, mas não se enganem, também são projetos. Tem início, meio e fim e entregam um resultado final. No caso, uma termoelétrica gerando energia para os consumidores finais. Pessoal, uma viagem para Disney com a família pode ser tratado como um projeto. Vocês vão ver, vocês vão determinar junto com a família de vocês o que vocês vão fazer, para que parques vão, de que modo vocês vão chegar lá. Vocês vão determinar um cronograma de tarefas, porque não é somente ir. Para ir para Disney você precisa tirar o visto, você precisa comprar dólar, você precisa comprar os ingressos, e cada isso tem que ter um momento certo que essas tarefas devem ser executadas. Veja, ir para Disney pode ser que seja ótimo numa época do ano e numa outra época do ano não seja. Lembra existe, por exemplo, na Flórida, período de furacão. Então, isso pode ser uma época que tem um risco muito grande para ir. E você chegar lá e o parque está fechado. Ninguém vai querer isso, né? Então, não se engane, uma viagem para Disney também pode ser tratado como projeto. E um churrasco com os amigos? Podem ser também tratados como um projeto? Claro, ele é temporário e único. E vocês, com as técnicas que vocês vão aprender no gerenciamento de projeto, vocês também vão conseguir fazer um bom churrasco. Mas como assim? Como um churrasco pode ser um projeto? É lógico. Você vai determinar o que você vai fazer no seu churrasco. Você vai determinar quem vai fazer o que no seu churrasco. Você vai determinar quem vai iniciar, em que momento vai iniciar a aquisição da carne, da cerveja, da água, do refrigerante. Você vai gerenciar riscos em um churrasco. Pô, mas se chover? Eu vou alugar uma tenda. Entenda, também pode ser tratado como um projeto. Várias coisas ao seu redor podem ser tratadas como um projeto. E as técnicas que você aprende do gerenciamento de projeto se aplica dentro de uma razoabilidade a todos esses tipos de projeto. Por isso que aprender gerenciamento de projeto é tão importante. Por que existem projetos? Projetos são desenvolvidos para gerar uma mudança positiva na organização, geralmente para adicionar ou aprimorar produtos e serviços, em alguns casos satisfazer requisitos legais e regulatórios. Pessoal, importante. Vou até falar em outra câmera. Projetos devem trazer uma mudança positiva para a sua organização.
A organização não vai fazer um projeto se não traz uma mudança positiva para ela. Essa mudança tem que estar alinhada com a estratégia da empresa. Então não se engane, se a estratégia da empresa, no caso das que eu trabalho, é vender energia através da construção de usinas solares, essa estratégia, a construção das usinas solares, tem que estar alinhado com a estratégia da empresa. Então, guardem bem isso. Os projetos têm que estar alinhados com as estratégias da empresa. E para isso tem que gerar mudanças positivas para a organização. Ok? Por que existem projetos? Projetos permitem a criação de valor de negócio, que é o benefício líquido quantificável derivado de um empreendimento de negócio, isto é o seu retorno. Então, o projeto, na realidade, ele vai criar valor para o seu negócio, para a sua organização. E ele deve criar valor. Lembre-se, ele tem que gerar uma mudança positiva para a sua organização. Vejamos alguns exemplos de valor de negócio. Ativos monetários, dinheiro. Obviamente, quando uma pessoa constrói um edifício, ele quer vender os apartamentos desse edifício no final. E é fundamental, é um retorno monetário que vai garantir que ele tenha lucro e que possa ter um retorno do seu investimento. Capital acionário. Capital acionário é quando uma empresa ela tem ações e as ações valorizam. Lógico que muitas empresas, grandes empresas, também desenvolvem serviços e produtos através de projetos. Quando a Apple lança um novo iPhone, o iPhone é o resultado de um projeto interno da empresa. E ela gera valor acionário para a empresa. Logicamente, participação no mercado. Alguns projetos podem até não trazer um ganho monetário, mas traz um ganho de participação de mercado, o chamado branding. Isso é importante também. Muitas empresas, principalmente as startups, têm muito mais participação de mercado do que realmente dinheiro. Não se engane, muitas startups não dão prejuízos, mas têm valor de mercado e têm uma participação no mercado. Reconhecimento da marca é uma outra coisa muito importante, às vezes mais até do que o dinheiro. Às vezes, você faz um projeto para que a sua marca seja reconhecida. E às vezes você gasta dinheiro, muito dinheiro com isso, mas tem como resultado o valor, a sua marca sendo reconhecida no mercado. Isso, logicamente, no futuro vai trazer grandes benefícios, inclusive os monetários. Alinhamento estratégico. Lembre-se do que eu falei. O projeto tem que estar alinhado estrategicamente com a empresa. Então, se você está fazendo um projeto alinhado com a sua empresa, você está trazendo alinhamento estratégico para a sua empresa, para a sua organização. Reputação. Se você faz projetos bem feitos, você traz valor, reputação para a sua empresa. A empresa é reconhecida por entregar os seus projetos no prazo, por entregar os seus projetos dentro do custo, por fazer uma satisfação com o cliente, para dar uma satisfação para o cliente, por trazer produtos de qualidade, serviços de qualidade. Então, isso é reputação, e reputação é importantíssimo. Não se esqueçam, muitas empresas se afundaram por não ter reputação. Projetos impulsionam mudança nas organizações. Elas devem impulsionar mudanças nas organizações. Falo aqui com vocês, aqui diretamente nos olhos de vocês. O projeto, ele deve trazer mudança positiva. Do ponto de vista de negócio, um projeto destina-se a mover a organização de um estado para o outro, para atingir um objetivo específico. Aqui é um grande slide que mostra exatamente isso. Você tem sua empresa numa posição atual, você quer levar ele para um estado futuro. Estado atual, estado futuro. Veja como é interessante. Quem vai levar a sua organização, a sua empresa, do estado atual para o estado futuro, são projetos.
E projetos são feitos por pessoas. Você vai fazer um projeto. E esse projeto vai fazer com que sua empresa passe de um patamar para outro, passe a ser reconhecida no mercado. Então, não se engane. Projetos trazem mudanças para a organização e devem trazer mudanças para a organização, principalmente mudanças positivas. Os líderes das organizações iniciam um projeto em resposta a fatores que afetam suas organizações. Isso aqui é uma outra definição que tem dentro do PMBOK. Eu acho que também, acho que pode acontecer com vocês, é o exemplo que eu dei, por exemplo, é o exemplo que eu dei de uma empresa que tem um concorrente lançando um novo produto, concorrente ao dela. Então ela precisa fazer um projeto novo para lançar um novo produto para contrapor o seu concorrente. De novo, gente, projetos podem surgir de diversas formas dentro de uma organização. Então, na parte ali de cima, você tem solicitações de partes interessadas. A gente vai definir um pouquinho o que é partes interessadas lá na frente. Mas, basicamente, é todas as pessoas e organizações que são afetadas pelo seu projeto. Tá? Então, às vezes, inclusive, pessoas que fazem parte da sua organização ou de outras. Então, um cliente é uma parte interessada. Então, quando um cliente chega para você, eu preciso de construir uma usina fotovoltaica, como eu tenho o prazer de fazer. Então, ela solicita, então ela starta um projeto. Criar, melhorar, corrigir produtos, processos e serviços. Isso também starta projeto. Isso inicia projeto. Há uma necessidade de um projeto quando acontece uma necessidade de criar, melhorar e corrigir produtos, processos ou serviços. Cumprir requisitos legais, regulatórios e sociais. Isso também starta projeto. Às vezes tem uma mudança da legislação que faz com que você inicie um projeto. Às vezes tem alguma coisa que aconteceu no seu estado, houve uma mudança de lei que vai startar o início de um projeto. Tem necessidades sociais, quando você precisa, por exemplo, devido a uma catástrofe natural, você precisa deslocar diversas famílias de uma região para outra. Você precisa construir casa para essas famílias. Então, teve uma necessidade social que startou um projeto. Estratégia de negócios e tecnologia. Estratégias de negócios startam muito projetos. Então, quando você tem numa empresa uma reunião no final da empresa para desenvolver o plano estratégico do próximo ano. Esse plano estratégico vai estar alinhado com a estratégia da empresa, o que ela tem para aquele ano, por exemplo, aumentar a sua participação no mercado, aumentar a quantidade de usinas fotovoltaicas que tem no portfólio da empresa. Então, isso vai gerar, para o próximo ano, projetos a serem desenvolvidos. Então, os projetos, eles acabam sempre estando alinhados com o desenvolvimento estratégico da organização com a qual você participa. E, logicamente, estratégias e tecnologias startam também projetos, mudanças tecnológicas. Então, você vê que os projetos estão presentes na sua vida quase sempre. Você olhando para o lado, você vai ver diversos projetos sendo desenvolvidos ao seu redor e que talvez você não tenha se atentado a isso. Por que existem projetos? Vamos a alguns exemplos aqui. Aqui do lado esquerdo eu vou falar um fator específico, exemplos de fatores específicos, né? E aqui eu vou dizer qual é a classificação, o que acabou fazendo com que esse projeto fosse iniciado. Então, tem um fator específico aqui à esquerda. Nova tecnologia. Então, foi desenvolvida uma nova tecnologia. Por exemplo, o sistema de armazenamento SSD, que veio a substituir ou está substituindo o HD. Então, a empresa de eletrônicos autoriza um novo projeto para desenvolver, vou acompanhar aqui com vocês, para desenvolver um notebook mais rápido, mais barato
e menor, com base nos avanços de tecnologias de memória computacional e eletrônica. Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando, melhorando ou corrigindo produtos, processos ou serviços. No caso aqui, a gente está fazendo especificamente um produto. E, logicamente, o que gerou isso foi o desenvolvimento de um avanço em tecnologia de memória computacional. Entendem como esses 4 fatores podem gerar um novo projeto? Faço esse exercício para vocês. Vejam o que ocasionou algum projeto que está ao seu redor. Vamos aqui, continuando. Forças concorrenciais. Preços mais baixos de produtos de um concorrente resultam na necessidade de reduzir os custos de produção para manter a competitividade. Nós temos que desenvolver uma estratégia para diminuir os custos da produção daquele produto que o concorrente está vendendo mais barato. Um gerente pode chegar para você, o gerente de operações pode chegar para você e falar, olha, preciso que você desenvolva um projeto para fazer a redução de custos da produção de um certo produto. Então, isso é um projeto. Problemas de materiais. Uma ponte municipal desenvolveu rachaduras em alguns suportes, o que resultou em um projeto para corrigir os problemas. É um requisito legal, porque uma prefeitura detectou isso, vendo os riscos que aquelas rachaduras podem acontecer, ela fez com que um projeto fosse iniciado para fazer a recuperação daquela estrutura. Mudanças políticas, isso acontece muito, gente. Um representante recém-eleito promove mudanças no financiamento de um projeto atual. Então, você está com um projeto sendo executado e há uma mudança política que faz com que o financiamento do seu projeto seja modificado. Então, nós temos que implementar e alterar estratégias de negócios, porque mudou. Demanda de mercado. Fator específico. Uma empresa automobilística autoriza um projeto para produzir carros mais eficientes em consumo de combustível em resposta à escassez de gasolina. Gente, isso está acontecendo agora. Os nossos carros, os carros elétricos, veio uma resposta da demanda de um mercado. Um mercado que diz que os combustíveis fósseis irão acabar. Então, isso determinou que os carros elétricos fossem fabricados. Vamos ver os fatores aqui que geraram o projeto. Atender pedidos e necessidade de partes interessadas. Clientes se importam com a natureza, se importam com o meio ambiente. Então, quem tem a capacidade de pagar por esse tipo de tecnologia, quer esse tipo de tecnologia. Quer o carro elétrico desenvolvido que consome menos. Criar, melhorar ou corrigir produtos. No caso aqui é melhorar o produto, melhorar a eficiência dele. Implementar e alterar a estratégia de negócio ou de tecnologia. No caso aqui, muitas empresas estão fazendo isso para ir para uma vertente diferente, né, de combustíveis não fósseis, e também a tecnologia hoje permite esse tipo de equipamento que outrora não se permitia. E eu digo mais, tem alguns requisitos legais também envolvidos nesse tipo de fator específico. Porque, veja, tem algumas determinações, por exemplo, da União Europeia, que diz que o carro de combustível fóssil não deverá mais existir em 2050. Então, isso é uma necessidade regulatória, é um requisito legal que foi imposto na União Europeia e é o que faz com que o desenvolvimento de um produto, que no caso é o carro elétrico, seja antecipado. Então, starta um projeto de desenvolvimento ou melhoria, no caso, ou implementação de carros com melhor consumo de combustível. Entende que diversos fatores podem influenciar um projeto acontecer? E, logicamente, esse projeto tem que estar alinhado com o desenvolvimento estratégico da empresa. A Tesla, que é uma empresa que faz carros elétricos,
Você não vai ver a Tesla fazendo um carro com motor a diesel, porque não é alinhado com a estratégia dela. Ela não vai fazer um projeto de um carro a diesel. Não está alinhado com a estratégia da empresa. Não é isso que os clientes da Tesla esperam. Aqui tem alguns outros exemplos que eu acho importante vocês darem uma olhada. Eu vou passar um pouquinho mais rápido. Mais alguns exemplos. Então, vejam o quanto os fatores fazem com que os projetos existam. Essa frase eu gosto muito, ela é do Albert Einstein. Insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, gente, não adianta. Se vocês estiverem fazendo sempre as mesmas coisas, os resultados não vão ser diferentes. Então, nós precisamos melhorar para que os nossos resultados sejam ainda melhores. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou falando de gerenciamento de projetos para vocês. Porque gerenciamento de projeto é o que eu realmente acredito que é um fator fundamental para o sucesso de um projeto. Um projeto de uma construção de uma usina fotovoltaica. Qualquer projeto. Qualquer tipo de projeto.